Bem-vindos ao Depois da Sessão, um podcast de entrevistas com diversos temas prontinhos para enriquecer o seu conhecimento. Nesta primeira temporada, teremos 10 episódios, cada um com um assunto diferente relacionado à psicologia. Se você curte o tema e conteúdos atuais, esse é o podcast perfeito para ouvir qualquer hora do dia. Um oferecimento dos futuros psicólogos do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Siga-nos no Instagram, Psicologia Católica SC. Se liga aí! No episódio de hoje, eu, Karina, junto com minhas psicolegas Priscila, Rafaela e Samara, vamos conversar com duas convidadas muito especiais sobre o tema violência doméstica em tempos de pandemia. A primeira convidada, Sandra Tirek Junqueira, é formada em Psicologia pela Faculdade Guilherme Guimbala, ACE, especialista em Filosofia e Psicanálise, Avaliação Psicológica e Psicologia Clínica. Coautora do livro Memórias da Psicologia Catarinense, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, mestre em Saúde e Meio Ambiente. Olá, Sandra, seja bem-vinda. Nossa segunda convidada é Danisa Helena Amorim, formada em Psicologia pela Faculdade Guilherme Guimbala, ACE. Atua 6 anos na área clínica, pós-graduada em Psicanálise, há 1 ano faz parte da equipe técnica do CAPS-AD, trabalhando com dependentes químicos. Olá, Danisa, seja bem-vinda. Danisa e Sandra, o que é violência? Bem, inicialmente é preciso a gente ter uma visão geral, né, da violência e entender que existe uma multiplicidade de sentidos desse termo violência. Né? Esse termo ele tem sido usado com frequência para uma multiplicidade de ações e de agentes. Por exemplo, a violência do Estado, a violência da mídia, a violência da exclusão social, a violência de certos rituais, a violência dos atos criminosos, como roubos, sequestros, assassinatos, violência do trabalho infantil, violência na infância, violência contra a mulher, violência nas relações cotidianas, violência dos pequenos gestos, violência presente na constituição do psiquismo. Né? Então, algumas dessas experiências não deixam dúvidas quanto ao seu efeito violento. Outras, porém, são mais sutis e implicam aquilo que Foucault, já em 77, chamava de docilização dos corpos. Né? O que é a docilização dos corpos, senão uma submissão a situações de abuso físico, psíquico, social, e os sujeitos não tomam consciência disso, nem esboçam qualquer resposta reativa a esses abusos. Né? Então, isso pode ser discorrido longamente e a gente pode dizer também que a violência ela vai ganhando terreno graças a um discurso que, diante do pior do que sempre poderia ter ocorrido, tende a minimizar o impacto da violência. Por exemplo, frases como: ainda bem que só levaram o carro, ainda bem que escaparam com vida, ainda bem que não sequestraram a família toda, os bandidos me trataram bem. E quando o pior acontece, logo surgem outras cenas mostrando que a progressão do terror é sempre inimaginável. Inimaginável porque conduz ao psiquismo às bordas do irrepresentável, a própria morte, o que é o trágico, o nada, né? Que é o desamparo absoluto. Então, nós, como seres humanos, temos uma tendência de deixar a morte de lado, né? De eliminá-la da vida. Né? Tentamos matá-la com o silêncio. Né? Porque, como diz Freud, em 1915 já, é impossível imaginar a própria morte. Então, as cenas constantes de violência e as imagens da morte abalam a eficácia dessa evitação. Né? O ainda bem que é uma tentativa de reafirmar o triunfo sobre a morte. Né? Eu gostaria também de entrar um pouquinho na parte conceitual, naquilo que a psicanálise entra, falando da generalização do termo. Né, que com esse risco de banalizar os efeitos,
tornar as experiências muito diferentes e confundir aquilo que é da ordem da constituição das relações humanas, que seria a violência na sua positividade, com aquilo que é da ordem do abuso, né? Da crueldade em sua vertente auto e heterodestrutiva, né? Que hoje em dia entre os adolescentes é muito comum. O que essa insistência adjetiva revela é a existência de um excesso, né? Esse excesso que se manifesta em todos os espaços, tá? Uma impossibilidade de uma contenção ou dessa força derivar, né? De um agir que desconsidera a existência do outro totalmente, né? E também o lado humano do compromisso ético com a cultura. Então, o Costa, Jurandir Freire Costa, em 84, ele insiste numa ideia do uso gratuito e arbitrário da força por parte do mais poderoso contra o mais fraco, como forma de caracterizar a violência. Ele diz assim: ela é, antes de tudo, abuso de força e abuso de poder. E o que é mais inquietante, né, é a disposição para a violência que está em todos nós. Ela está na origem da cultura, no mito do assassinato do pai primordial que funda, conforme Totem e Tabu do Freud, no ódio primordial que surge como sombra da imagem narcísica e na aniquilação repetitiva dos dominados pelos dominadores. Então, relegar ao desconhecimento essa realidade é abrir as portas para o retorno da mesma, né? E então, na psicanálise, essa ideia de excesso, né, ela está associada a conceitos como trauma e como gozo. Quando Freud quer demarcar o caráter excessivo de um prazer, ele usa a palavra em alemão Genuss, é o gozo, né, é o excesso, ligando essa palavra e o gozo a certas situações, né, tanto ao horror como ao júbilo mórbido. Tá? Então, nessa questão da morte, da violência a um outro ser humano, o agressor, ele pode ter um gozo sádico. Foi Lacan quem criou uma conceituação específica para esse termo gozo, referindo-se àquilo que é intolerável ao psiquismo. O gozo, então, ele pode ser experimentado também por meio do usufruto do corpo do outro, né? O prazer é diferente do gozo. Claro, na sua existência do prazer, ela já indica que houve uma elaboração psíquica. Já ocorreu uma barragem, uma barra, um impedimento que leva a esse excesso, a uma violência mórbida. É isso que eu tinha que dizer, assim, inicialmente, nesse cenário geral do nosso tema. Bem esclarecedor. Danisa. A violência, de acordo, né, com o artigo 5 da Lei Maria da Penha, seria, no caso, violência doméstica, familiar, contra a mulher, e qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e danos moral ou patrimonial, né? A violência é uma agressão e ela vem muito além só do vocabulário. Ela vai muito maior. Como a Sandra disse, ela já tem um conceito com Freud, com Lacan. Então ela já não é nova, né? Há muitos anos a mulher vem passando. Não é que a Maria da Penha veio para ajudar, ela veio para poder equalizar um pouco a dor dessa mulher, que está à mercê de uma pessoa que está doente. A gente sabe que a violência, ela é uma doença também. E você precisa olhar para isso. Nós temos que olhar para essa mulher, para essa criança, para esse idoso. Como nós estávamos ainda há pouco falando, esses adolescentes hoje também violentos, né? Que estão agredindo seus pais, amigos. A violência vem na pandemia demonstrar uma grave doença. Nós estamos doentes. E essa violência, ela é algo que ela vem desde há muito tempo, ela acompanha a humanidade. E agora, com a pandemia,
ela ficou mais exposta, ela ficou mais evidente. Uma autora que discorre bastante sobre isso é a Hannah Arendt. Ela faz um estudo histórico desde a época dos gregos, né, onde os estrangeiros, as crianças, eram excluídos, eles não tinham poder de fala, eles eram os escravizados, né, e as pessoas da polis, elas tinham legitimado uma violência, né, sobre essa parte da população. Então, é claro que historicamente a gente vivencia em todas as dimensões essa legitimação da violência. Tanto em nome de um poder absoluto que a gente vê, o Holocausto, por exemplo, né? Os judeus foram dizimados, né? Então, nós estamos falando de uma forma ampla. E a pandemia, dá para dizer que a própria pandemia também é uma violência, né? Por exemplo, essa violência que a pandemia significa, ela é uma força exterior ao homem, né? Então, essas forças exteriores, que são as forças da natureza, que podem ser também os tsunamis, as tempestades, as pandemias que dizimam populações, né? A pandemia é um exemplo disso, dizima populações. Mas assim, o ser humano, né, ele acostuma, para aquilo que ele não tem resposta, ele costuma atribuir algo místico, algo de sagrado ou de demoníaco, né? Porque não há algo que consiga controlar isso, não há uma lei que impeça esse exercício, né? Então, essa ausência dessa lei, ela apela para como se fosse um sacrifício ao outro ser humano, uma encarnação do mal, uma forma de exorcização da força da natureza. Né? E não distingue, né, nenhuma classe social. Não, a gente viu no início da pandemia a dúvida que impera até hoje, dessa dúvida se foi um vírus fabricado ou se foi um vírus que surgiu na natureza naturalmente. Isso aí mostra claramente como o ser humano tem essa tendência de atribuir a culpa a algo concreto, e aquilo que ele não dá conta, que ele não tem como controlar, ele então atribui a essas forças violentas, digamos assim, né? Mas a Hannah Arendt, em 2003, no campo da filosofia política, ela tentou precisar o termo violência e opôs esse termo em relação ao termo poder. Então, segundo ela, a violência ela é tradicionalmente um último recurso, por exemplo, nas relações entre as nações, das nações domésticas, das ações domésticas, agora no nosso caso falando da violência familiar. Então ela considera o recurso mais vergonhoso, né? Por quê? Porque ele é considerado uma característica da tirania que já tirou o homem do seu campo cultural, o seu campo subjetivo, aonde a gente reconhece o homem como um ser da civilização, que tem o crivo da cultura para se conter. Então a violência ela é já considerada aquilo que eu falei inicialmente, aquele excesso, né? Por quê? Porque o agressor, né, nós falávamos já um pouco da violência doméstica ali, nos tipos de alienação, de sofrimento psíquico e tudo, né? O agressor, quando se a gente perguntar, né, quem são os agressores, por exemplo, a gente vai ver que são pessoas extremamente tensas, irritadas, raivosas, que aparentemente elas não têm um motivo, não precisam ter um motivo muito sério. São mais coisas assim que quem vê de fora são coisas insignificantes para os atos violentos. É uma frustração. Ele não dá conta dessa frustração e vai descontar essa frustração em alguém ou alguma coisa. No caso da pandemia, ele está isolado com a família dentro da casa.
vai sobrar para o mais frágil, né? O mais fraco. Essa frustração de não poder sair para trabalhar, não poder sair para encontrar os amigos, essa frustração ela começa a crescer a cada dia, sem transporte público, sem poder sair para lugar nenhum. Até a máscara hoje já teve brigas, discussões de trânsito que geraram violências, mortes, né? Por uma simples máscara. Imagina a tensão desse homem, dessa pessoa, a ponto de não aguentar dizer assim, coloque a máscara, né? Imagina a tensão dentro de casa. O que eu tenho escutado muito na clínica também, a gente percebe isso claramente, que a nossa sociedade, como dizia Foucault, né, ela reprime o discurso a respeito da sexualidade, né? Mas a sexualidade ela é uma força muito premente no ser humano. E no homem, até por uma questão hormonal, de testosterona, o funcionamento é diferente da mulher, né? Não dá para generalizar, mas é o que parece, né? E o homem, ele fica muito raivoso nessa perda da liberdade de acesso ao corpo do outro, o corpo da mulher, né? Então, talvez nesse convívio familiar mais intenso, digamos assim, até na reclusão, né, na monotonia dos dias, a sexualidade ela entra como um fator que pode sim também ser um fator que gera violência, porque a mulher nem sempre ela está na mesma... Vamos pensar que essa mulher, né, essa mulher ela começou a ter uma carga pesada dentro de casa, porque antes ela chegava... limpava, só que agora é o tempo todo limpando, lavando, cozinhando para essa gente que está presa ali dentro. Então, um desgaste emocional, e a noite chega e esse marido vem, né, querendo esse contato, né? Esse contato. E eu acho até com as mulheres que trabalham fora, elas também não aceitam esse assédio, né? Mesmo que não sejam mulheres que tenham tanta responsabilidade com o lar, porque o que minha escuta clínica, né? Eu vejo que realmente o homem ele não tem assim esse respeito, é uma questão histórica, né? Ele não respeita tanto o momento da mulher, né? Ele trata a sexualidade mais como uma necessidade. É muito diferente da mulher, que ela trata a sexualidade como um momento de trocas emocionais, né? Então todas essas situações afloram e elas contribuem muito para a violência doméstica e familiar. Porque uma outra coisa também que a gente percebe muito, gente, é como essa tensão, essa raiva é descarregada nas crianças pequenas. A gente vê na mídia o quanto crianças também estão sendo abusadas, surradas, queimadas, né? Então, essa violência também de crianças, de parricídio, né? Como nós temos uma notícia recente no nosso estado, o que faz uma criança, o que leva uma criança ao parricídio? Não se sabe, né? E falando, né, em violência, a gente acaba focando muito no homem agressor, né? E a gente esqueceu, conversando aqui, da mulher agressora. Que a lei da Maria da Penha protege o homem também, né? Não, mas a mulher agressora, ela não aparece tanto. Por quê? Porque ela vai descontar em quem? Ela não vai descontar nesse marido que é mais forte que ela. Ela vai descontar nas crianças, na adolescente, na filha. Isso, eu trazer um caso simples, né, onde eu trabalho, é uma tentativa de suicídio de uma moça, uma jovem, uma adolescente de 14 anos. Só que você olhando para ela, não tinha 14 anos, teria uns 18, pela constituição corpórea dela já muito desenvolvida. E ela foi levada para lá pela tentativa, né, de ingestão de medicação. Essa mãe chegou numa raiva, num ódio perante todo mundo, né, de ir para agressão nessa filha. Ela não parou para analisar por que aquela filha estava sinalizando algo. Porque aquela menina tomou medicação, ela queria morrer, mas ela já estava sinalizando ali que ela precisava de ajuda.
Aquela mãe, ela berrava, dizia assim, quando você chegar em casa, você vai limpar toda a casa. Eu não quero você de conversinha, porque é isso que acontece. Eu quero você limpando a casa inteira. E ela estava indignada porque ela teria que ir para o hospital infantil junto com a jovem, porque ela tinha 14 anos, tinha feito 15, então era infantil ainda. E ela estava indignada, né? Porque ela não poderia trabalhar, teria que pagar alguém para ficar com a filha. Ela não queria ficar com essa filha. Vocês estão vendo o problema aí? Essa criança está pedindo ajuda porque dentro de casa ela não está sendo vista e essa mãe não está olhando. Também. Ela também é uma agressora. A gente não sabe o contexto, né? A gente sabe, a gente vai olhando o núcleo familiar, mas olha a agressão aí. Ela estava, na verdade, quando eu olhei, eu não parei nem para pensar no histórico de mãe, mas da menina. Do sujeito Do ali. sujeito ali que estava pedindo ajuda. A menina só chorava. Ela em nenhum momento foi agressiva verbalmente com aquela mãe. E você sabe que quando um adolescente ele é agressivo e na frente de todo mundo, não tem escapatória, assim. Ele pode disfarçar por um tempo, mas a menina não. O tempo todo lá, chorando, em silêncio. E a gente não fala, né, da violência. A gente veio falar aqui da violência doméstica, da violência familiar, mas a gente não lembrou, e agora falando, a gente esquece também que a mulher pode ser muito agressiva. Ela pode ser muito violenta. E é interessante isso que você está trazendo, Danisa, porque essa saída para a violência, conforme a característica masculina e feminina, ela muda. Né? Então, o homem realmente, porque ele tem uma força física maior, o modo dele exercer a violência dele é muitas vezes usando o poder da palavra, a força. E a mulher, ela usa de subterfúgios mais indiretos, né? Ou ela descarrega na criança mesmo. Né? E pode acontecer nesse processo uma cadeia. De o homem, ele cometer, sempre começar lá em cima e procurando mais fraco. O homem comete uma violência contra a mulher contra a criança, e a criança ela tende a procurar alguém mais fraco do que ela. Que daí vai os animais, muitas vezes, né? Aí podemos desencadear muitas coisas. Ou a automutilação. Automutilação. Então, a violência doméstica, ela afeta vários grupos e ela não é só agressão física. Não, ela entra em vários, ela é verbal, ela vai pela internet também. Tem pessoas que começam, hoje a gente percebe muita violência, né, em grupos de internet. Quando você não tem uma opinião, né, sobre aquilo, a pessoa já começa a falar mal de você, a agredir verbalmente. Hoje aparece muito essa violência da internet, né, a violência na rua, como a gente conversou sobre a máscara, né? Então ela vai brotando de várias situações. Não é só a física, a psicológica eu acho que é até pior muitas vezes, que é aquela do homem que ameaça, você vai perder seu filho, você vai perder sua casa. Então a ameaça psicológica, eu acho que ela acaba destruindo muito, né? A sexual, porque acaba marcando a mulher em relação a isso quando é violada, né? Então, a gente tem que pensar que a violência, ela é tão ampla. E hoje, com a internet, com a mídia, ela se tornou cada vez... É uma arma. A violência virou uma arma na mão de pessoas escondidas atrás de um computador. E a gente tem que olhar para isso também. Tem pessoas ficando cada vez mais deprimidas, porque qualquer opinião que ela coloca, ela pode ser destruída. Essa discussão ela é tão ampla que ela me faz lembrar até um caso em São Paulo de uma moça que foi vestida com uma roupa bem colante, houve uma violência sobre ela entrou com uma ação e ela ganhou, porque nada justificava que os moços daquela faculdade tivessem aquelas atitudes violentas contra ela.
Então, a liberdade de se vestir o que se quiser e se expor como quiser. Mas os homens questionam isso também, que para eles aquilo também é algo muito provocativo. Por que uma mulher faz aquilo? Né? Então, onde é que está o limite disso? É uma discussão paralela. Mas uma coisa que eu vejo muito nos casos que aparecem na minha clínica, em relação a essa manipulação dos homens sobre as mulheres, também é uma questão de ego, sabe? Porque eu acho que os homens, eles fazem as mulheres duvidarem de si mesmas, porque eles tentam fazer essa gaslighting, né? Que a gente falava, tentando fazer com que elas duvidem das suas verdades, se achando burras, porque eles ficam usando, você é uma pateta, você não presta para nada, você é burra, você é doente, você é depressiva, você é alcoólatra, né? Uma ocasião eu tive um atendimento desse tipo e a pessoa veio para a clínica por causa do alcoolismo, né? Mas como a psicanálise vai sempre investigar a causa, né? A causalidade psíquica, a lei que Freud diz, né? Que nada no psiquismo é por acaso. Ela então começou a contar a história dela e foi por esse viés do relacionamento conjugal dela, onde ela não era alcoolista, ela tinha completo domínio do uso do álcool. Ela usava o álcool em fases da vida, onde o relacionamento dela com o marido passava por essa alienação psíquica, né? E ele usava isso para colocar esses adjetivos nela. No entanto, quando eu perguntei para ela se ele também bebia, ela disse que já juntaram ele da valeta algum dia, de tanto que ele bebia, né? Então, esse tipo de situação mostra que a mulher que bebe, ela é muito mal vista na sociedade. O homem que bebe não é mal visto na sociedade. E isso é muito interessante, porque você vê aí, há um prejuízo, né, da imagem feminina, e ela não tem muitas armas para ir contra essa fala, né? Então, outros casos, como eu disse há pouco, a questão da solidão, também faz com que a pessoa confunda se ela está mesmo levando em conta coisas desnecessárias no relacionamento, né? E como Denisa falou há pouco, né, já uns minutos atrás, essa questão da tentativa de isolar a mulher para conseguir manipular melhor. E aos poucos ir levando esta mulher para uma possibilidade de uma total manipulação, sem tantas violências externas, principalmente as mulheres que moram sozinhas, que não têm mais familiares próximos, né, que os filhos já moram longe. Então, esses homens, eles se aproximam e eles não têm nenhuma barreira da cultura, uma barreira de lei, de uma presença de um outro familiar aí, um filho, um irmão, alguém que coloque algo e barre um pouco o agressor. Né? Isso também eu acho bastante interessante. A mulher, ela está muito empoderada, então normalmente as mulheres estão decidindo suas vidas para não terem filhos, terem carreiras, e elas estão ficando vulneráveis aí, porque elas decidiram viver a vida delas sem um companheiro. Então, hoje o olhar também é esse, é uma presa fácil, porque a família mora em outro estado, ela constituiu sua carreira em outra cidade, está se sentindo sozinha, né? E de repente abre a porta da sua casa para esse homem que já está observando todo o seu movimento, né? E daí ela acaba, por estar sozinha, ela se sente vulnerável e vai aceitando essas situações, né? De ser injuriada, ser mal falada, achar que é louca, que não está fazendo a coisa certa, que o dinheiro dela, né, tem que ser usado para outras coisas, né? Então a gente tem que observar isso também. A mulher está ficando em alguns momentos cada vez mais frágil e sozinha. E como que a pandemia está moldando a violência doméstica? Como está sendo feito esse molde?
Bem, Em que sentido, Danisa? Assim, no sentido de quem recorrer em caso de violência doméstica? Não, porque eu acho assim, a violência doméstica, historicamente, ela sempre ocorreu. Mas agora na pandemia, por exemplo, eu acredito que os órgãos que faziam atendimento a essas vítimas, de repente, com a pandemia, eles não conseguiam estar mais abertos como estavam. Acho que tinha questão de horário, questão de atendimento. Hoje em dia, nesse período de isolamento social, a gente estava sabendo que estava sendo feita muita coisa online, né? Estavam entrando na internet, WhatsApp, até por WhatsApp tinha denúncias. Né? Então, e essa semana ainda eu vi na Hora do Brasil, né? Faz uns 3 dias mais ou menos, no Rio eles abriram 3 novas casas de acolhimento de vítimas de violência familiar e doméstica. E passaram telefones, contatos, né? Isso eu acho que se você vê o noticiário, a gente vê que os municípios estão aumentando, estão ampliando uma rede de apoio. Joinville esse ano lançou a cartilha, né? Que eu até trouxe para dar uma falada sobre ela, mas ela é encontrada no site da prefeitura, tem várias orientações ali, né, para mulheres que estão em violência, e dá todos os caminhos ali, né, para o que distingue o que é violência física, violência psicológica, moral, sexual, patrimonial. Mostra onde ela pode ir atrás de ajuda, que são nas faculdades, né? Eu pedi orientação. Toda e qualquer violência, quando comprovada, vai direto para os hospitais, o PAs também. Você pode ligar para o 180, tem o 181, que é as denúncias, o SAMU. Então, tudo isso, quando é comprovado essa violência, abre-se uma porta e essa mulher é acolhida. Né? O problema é ela ter coragem para isso. Porque nós falamos muito da questão da violência contra a mulher, mas também tem outros grupos. Sim. E eles também são acolhidos dentro dos mesmos órgãos, dentro das mesmas leis. Aí a gente tem que... A maioria deles entra, né, no idoso, na criança, adolescente, acaba entrando na mesma da mulher. Talvez mude um pouco no gênero daí, né? Quando você entra já na parte de gênero, talvez mude um pouco esse olhar. Mas quando há violência, que a gente percebe isso, a pessoa é acolhida, não importa. Sim, essa central do atendimento à mulher, o 180, ela está inserida na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, né? Até numa pesquisa de 2020, isso está lá no site deles, foram 3,5 milhões de atendimentos, 349 mil denúncias registradas e 1.400.000 violações registradas, né? O WhatsApp deles é o 55 é o Brasil, é 61, telefone 9656-5008. Existe uma casa-abrigo em Joinville, né, a Viva Rosa. Ela tem um local sigiloso e a partir do momento que é descoberta a violação, né, do direito dessa mulher, ela é retirada do local, é feito o boletim de ocorrência e ela é retirada para essa casa. Então ela é sigilosa, mas existe também, então existe toda uma rede que está sendo, se ela não está totalmente estruturada, ela está sendo estruturada para receber essa fragilidade da violência, né? Tanto com crianças, que daí já entra o conselho tutelar, o idoso também, né? Que também hoje existe muita a violência de filhos para pais idosos. Essa violência também dentro de casa acontece. Lá no CAPES, como eu já tinha conversado, a gente não recebe tanto denúncias de violência, mas sim de surtos, que o filho quebrou a casa e que daí os pais vêm para o CAPES para pedir ajuda para essa pessoa, né? Então, assim, eles não têm o olhar de como ele é um criminoso. Ele é uma pessoa doente que precisa de ajuda. Esse pai, esse irmão, esse tio vem trazendo ele acolhido, né? Porque nós estamos justamente conversando assim, qual é o olhar que se tem? Ele é um criminoso ou ele é uma pessoa doente?
se a gente parar para analisar, é uma pessoa que está num sofrimento, uma frustração e que perdeu a estribeira, né? Perdeu o limite. E daí ela precisa de ajuda também. Querendo ou não, precisa ser olhado. Né? A vítima e o agressor, elas têm que saber, né? A gente tem que olhar para os dois, que no final os dois estão doentes. E também essa fala, Danisa, ela abre um pouco para a discussão da punição, né? Da impunidade, né? De que a punição ela é uma barreira para o agressor também, né? É preciso então que o lado jurídico exerça isso. É preciso sim que a pessoa que não entra na cultura, que ela não fica dentro dos limites daquilo que seria o comportamento dela no social, que ela seja barrada, então, que a lei realmente barre isso. E eu na clínica já encorajei muitas pacientes que tiveram dúvida de fazer, de abrir uma queixa ou registrar na polícia mesmo. Uma denúncia. E tivemos, então, sucesso. Essas mulheres foram empoderadas para assumirem um papel de direito delas, né? Então, isso é muito interessante. E outra coisa, assim, em relação ao que a Danisa falou, eu volto também um pouco ao Freud, né? Que ele vai dizer assim, que tudo que promova o desenvolvimento da cultura trabalha contra a guerra, né? E isso é uma forma indireta de evitar que a violência se manifeste, né? Que é o fortalecimento da tendência contrária. Os laços amorosos, os laços identificatórios entre os homens, né? Como a psicanálise vai dizer, essa luta entre Eros e Thanatos, ela pode culminar no fortalecimento do poder e do direito de uma comunidade, né? De perder-se nessa batalha interminável da violência. Quer dizer, não é só um olhar de que a família, todos estão doentes, né? Mas também quase que educar para um processo civilizatório, né? De a gente poder, como é que a gente diz, ser um fator multiplicador de relações humanas dentro daquilo que a gente chama de pessoas civilizadas. Como sociedade. Né? Que conversem, né? Que cheguem ao denominador comum e que não vão responder à violência com violência. Porque isso não vai resolver a situação. Falando, se a gente pensar, o agressor é retirado do local e preso. E depois? Existe algo que faça com que ele repense, que ele passe por algum tratamento? A gente não sabe. Até agora eu nunca vi. Existe sim a denúncia e muitas vezes, dependendo da denúncia, ele vai procurar ajuda porque é a ordem, né? Mas ele está indo por uma ordem judicial. E ninguém para analisar se ele vai dar continuidade ou não. E eles são pegos de surpresas. Eu tive uma vez um caso desse, onde houve uma agressão, mas nem passou pela cabeça do agressor que a agredida teria uma ação desse tipo. E houve então uma polícia indo à casa exigindo que ele saísse da casa. E ele diz isso para ela, mas por que você fez isso? O que eu fiz para isso? Isso foi demais para o que eu fiz, entende? Eles sempre tentam minimizar isso, quer dizer, não está dentro daquilo que o processo civilizatório coloca como limite, né? A liberdade do outro, né? Por que essa pretensão de poder passar do limite? E voltando um pouco assim à questão da pandemia, em números da pandemia que vocês citaram agora há pouco, vocês perceberam o aumento do consumo de álcool, drogas, né, na pandemia? Sim, eu percebi na clínica tanto drogas lícitas, os remédios, que são os maiores, né? As indústrias farmacêuticas estão gostando muito disso, tanto quanto drogas ilícitas. Sim, ficou muito mais evidente isso na pandemia. Na verdade, a gente percebe a dificuldade de lidar com a pandemia como
um todo, e aumentou consideravelmente os tratamentos, as idas para o CAPS, aumentaram bastante. Hoje a gente tem uma demanda grande, ela não é reprimida porque é a porta aberta e a gente recebe, mas assim, as pessoas estão mentalmente fragilizadas. E elas estão procurando cada vez mais ajuda. Mulher normalmente procura mais que o homem, né? Mas os homens também estão indo procurar, porque eles estão dizendo assim, eu estou perdendo o meu emprego, eu estou perdendo a minha família, eu preciso de ajuda. Eles estão procurando ajuda também, mas aumentou. E o álcool é um dos fatores mais assim, gritantes nessa pandemia, o álcool, porque ele vai lá, compra seu engradadinho de cerveja e passa a semana inteira. Eu tô com alguns casos lá que teve um rapaz, né, que ele só se deu conta de que ele era um usuário de álcool agora, no final da pandemia. Ele disse assim, gente, eu trabalhava, eu estudava, eu bebia, mas era normal para mim. E de repente a pandemia me fez ficar em casa e eu não percebi. Mas eu estava tomando 2 garrafas de álcool todo dia. E foi numa mera discussão com a minha esposa que aquilo ali ficou evidente para mim. E daí ele tentou tomar algumas medicações, mas tinha um amigo próximo e levou ele daí pro CAPS. Ele está em tratamento. Ele disse assim, eu não me via. Era tão automático, só que ficou muito perceptível quando eu fiquei dentro de casa. E puxando o gancho desse exemplo que tu nos trouxe, todas as vítimas percebem que são vítimas? Não. Muitas delas, como a gente já falou, acham que são as agressoras. Muitas vezes elas são as pessoas perturbadas, elas que estão prejudicando o casamento. Elas são tão envolvidas pelo agressor e elas não percebem. Tem momentos em que elas não percebem, elas vão procurar ajuda achando que elas que estão erradas. Eu vim aqui porque o meu marido, ele tá nervoso, tá chateado comigo porque eu tô incomodando ele em casa. Porque eu não tô lavando a roupa dele direito, ele diz que eu sou louca. A palavra, o louca é o mais comum, né? Sou porca, sou louca, não cuido dos filhos, então ela vai porque ela tá se sentindo mal. Mas não que ela tá achando que ela é vítima. E quando você começa a orientar ela, não vou fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Não vou largar meu marido, de jeito nenhum. Não, ele não é, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa querida, só é ruim quando bebe. Só fica ruim quando bebe. Meu filho é maravilhoso, ele quebrou tudo a minha casa, mas é só quando bebe. Eles não percebem, muitos deles não percebem serem vítimas da situação. Elas vão lá olhar para isso. Dentro do atendimento clínico, como perceber uma vítima de violência doméstica? A gente percebe pela escuta. A pessoa vem com uma insatisfação, atribui ao profissional um saber sobre aquilo que a pessoa não consegue identificar, e quando se puxa a conversa e a pessoa vai trazendo situações, então vem depoimentos. Meu marido tentou me atirar da escada, meu marido me deu um tapa na cara, né? Durante cada semana vem uma pérola, né? Então essas questões de às vezes as mulheres se perguntarem, eu queria saber se tem algo errado comigo, né? Porque eu tô com um homem que faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Daí a gente pergunta, tá, e qual é, e por que você tá com ele? Né? Não é uma pergunta óbvia, não é? Porque eu me sinto muito sozinha. Porque o sexo é bom, né? E aí nós entramos numa discussão das concessões que uma mulher faz para ter um homem. Uma mulher, quando ela se sente desamparada e quando se sente sozinha, ela abre todas as concessões antes de uma análise, né? Ela abre a sua fortuna,
ela abre a sua casa, ela abre o seu corpo, né? E se não encontrar um homem que mereça isso, é uma devastação total, né? Dizem que a mãe é uma devastação para uma filha mulher, e que a mulher casa então com a mãe, quando casa com um homem que não vê as questões assim. Mas assim, é claro que na clínica isso aparece dessa maneira, né? E a clínica é sim um lugar de acolhimento, assim como todos esses espaços que a gente mencionou anteriormente, né? A clínica é esse lugar soberano de acolhimento, de uma escuta, né? Que vai ouvir a verdade do sujeito, não do objeto, né? Daquela pessoa como sujeito. E como a pessoa está lidando com esse sujeito, né? Quando a pessoa se dá conta de que ela precisa de um outro como uma bengala, né? Que ela precisa de um outro para dizer o que ela sai de si, ela perde a noção, ela perde a mestria sobre si mesma, né? Ela vira objeto, deixa de ser sujeito, né? Então a escuta clínica é algo que se discute muito no meio psicanalítico, o que se escuta numa análise, né? E no nosso último congresso, nesse ano, eu ouvi uma frase mais bonita ainda. Não só o que o psicanalista escuta, né? Mas o que ele interpreta do que ele escuta. Ele interpreta algo dos seus fantasmas. Então, eu acho isso muito importante para quem está se formando, quem vai trabalhar com clínica, né? A importância de fazer um processo de psicoterapia, de psicanálise, é também para medir a si mesmo daquilo que a pessoa está escutando e o que ela está fazendo, o que o profissional está fazendo com o que ele está escutando. Porque é para isso que o profissional está sendo pago, né? O cliente vai pagar com dinheiro, vai pagar com o tempo, né? E nós vamos receber com essa nossa riqueza de escuta e o que nós vamos fazer com essa escuta. Portanto, não dá para a gente deixar passar nenhuma frase onde apareça o menor sinal de uma agressão, de uma violência. Opa, parou tudo. A gente não vai dizer isso para o paciente, né? Mas a gente vai dizer para a gente mesmo, opa, aí tem coisa. Vamos investigar. Porque muitas vezes ela vem por um outro motivo e não percebe que ela é vítima ali. E ela vai contar 1000 coisas, ela vem porque ela está estressada, né? Ela vem porque ela está muito nervosa. Aí você vai investigar aquilo ali e de repente vai começar a brotar aquelas frases, né? Porque ele me ama, ele me trouxe bombons. E vai saindo coisas que você diz assim, tem algo errado aí. Ah, porque eu sou meio louca, né? Me fala mais. Não, é mais ainda, né? O sujeito diz, vá lá na sua psicóloga e diga para ela que você tá errada, que você é histérica, que você é louca, né? E depois vem me contar o que a psicóloga falou para você. Eles chegam a esse atrevimento. Você tá mentindo para psicóloga. Eu vou lá e vou contar a verdade. E tem muito disso, mas até ela entender isso, até ela olhar para isso, é muito chão. É sofrimento. Né? É muito sofrimento. Todos os agressores, eles admitem a violência? Ou... Não. Eles procuram banalizar ao máximo. Sim, não. Tanto é que a terceira fase do ciclo da violência, o momento do arrependimento, é onde o casal vive às vezes uma lua de mel, é um arrependimento, onde o homem fica assim que... Traz flores. Para deixar a mulher mais confusa ainda. Me chamou a atenção o ciclo da violência. Vamos acrescentar? Esse ciclo da violência, ele pode ser acessado bem facilmente na Lei Maria da Penha, né? Que são as 3 fases, o aumento da tensão, o aumento da raiva, onde por coisas que parecem banais, o agressor ele toma assim, na segunda fase, então, um ato de violência, né?
E quando acontece toda a cena que gera um desequilíbrio, depois disso ele volta com um arrependimento que não vai mais acontecer, né? E daí muitas Traz vezes flores, bombons. E eu tive paciente que aconselhei a pessoa a sair de casa. E o máximo que eu consegui foi que a pessoa contasse para sua família o que estava acontecendo, para a família conhecer quem era esse agressor, né, da pessoa da família, mas mesmo assim não houve uma separação, houve um retorno ao lar, porque esse ciclo foi vivenciado algumas vezes durante o processo psicoterapêutico, né, e não houve por parte da pessoa que foi agredida uma tomada de consciência do seu futuro. O entendimento. Já num outro exemplo, por exemplo, muitos anos atrás, eu tive também um caso de um agressor, inclusive armado, né, com ameaças à pessoa agredida, e depois o tratamento teve o seu final, e foi muito interessante. Uns anos depois eu encontrei a pessoa e perguntei se estava tudo bem. A pessoa havia se separado e ela disse para mim: Sandra, eu nunca esqueci uma frase que você me disse, que se eu não me separasse eu nunca ia deixar da clínica. Porque depois que você tem uma arma na sua cabeça, o que vem depois disso? Não tem mais. Ou a pessoa separa, ou a pessoa fica na clínica a vida inteira, ou ela morre. Então, essa pessoa foi corajosa e teve um desfecho muito feliz, né, do caso. E assim, muitos outros, né, muitos mais graves, menos graves, mas a situação, ela é muito recorrente. Danisa, doutora Sandra, a gente vai se aproximando no final. Considerações, vocês gostariam de fazer uma observação, uma consideração, algo para os ouvintes? Uma consideração final? Eu acredito que a instrução, a leitura, né, até o lazer, ele consegue fazer com que as pessoas diminuam essa agressividade, né? Hoje nós vivemos num mundo muito financeiro e faz com que a pessoa acabe perdendo alguns princípios, né? E a pandemia veio também trazer isso. Então, pensar, como é que você está vivendo sua vida hoje? É de casa para o serviço, do serviço para casa? Você está valorizando aquela pessoa dentro de casa? Ou melhor, não é nem valorizando, você está conversando com ela? Você está vendo ela dentro de casa? Porque conviver no mesmo ambiente é uma coisa, mas olhar, sentar, parar de ficar assistindo a TV, mas, né? Vamos conversar um pouco? Como é que foi teu dia? Meu dia não foi legal, e o teu? Né? Porque falta diálogo, falta compreensão, falta diálogo, falta afeto, porque está muito mecanizado. Então, começar a se perceber, né? Tô agressivo, tô estressado, o que eu tô falando para minha família? Né? Falta esse olhar. Eu trabalho muito nos meus grupos no CAPS, né? Cadê o olhar? Cadê o seu olhar para si e para o outro que está do lado? Né? Trazer esse olhar do enamoramento, né? Do começo, porque ninguém caiu de paraquedas um do ladinho do outro. Houve um conhecimento, houve um enamoramento, houve conversas, né? Voltar a pensar nisso, né? Porque a violência, ela gera violência e ela não, se ela não for quebrada, né, não vai parar aí. Independente de pandemia ou não. Exatamente. Tem que parar e analisar isso. Tá bom? Eu gosto muito também da ideia de que as pessoas exerçam a inversão de papéis. Eu acho muito importante na clínica
observar que as pessoas, elas criticam muito o outro, né? Mas elas não conseguem se ver a partir do olhar do outro sobre elas. Então, as pessoas sempre são inocentes e o outro sempre é o culpado, né? Então, essa situação da inversão de papéis, ela é bem interessante, porque às vezes as pessoas maltratam muito as outras pessoas e não percebem, né? E quando a gente trabalha um pouco essa inversão de papéis, a gente percebe, opa, tem alguma coisa errada. E como psicanalista, eu acho que é muito importante isso que a Dan tá trazendo, dessa compaixão, desse olhar otimista, de ver o que é bom no outro. Mas a psicanálise vai dizer que às vezes isso não vai fazer nenhum efeito, porque ali o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as pessoas que vão viver juntas, elas, na verdade, a gente poderia dizer que são famílias que vão viver juntas. Vão os dois com os seus traumas infantis e familiares. Então, sempre que o companheiro ou a companheira reacende algo de hostil que o sujeito viveu na sua vida e que criou uma marca, não uma repetição, criou uma marca de trauma, qual vai ser a reação quando o gatilho vier do outro? Vai ser uma reação impulsiva de violência verbal, um sentimento de raiva, né? Então, como uma consideração final, como esse podcast ele é direcionado para futuros profissionais, eu acho muito importante não subestimar o que subjaz os fenômenos. É muito importante, então, a gente analisar essa história aí, né, pregressa. Sim. Então, agradeço a Danisa, agradeço a doutora Sandra. Obrigada aos ouvintes por nos acompanhar até aqui. No episódio de hoje abordamos o tema violência em tempos de pandemia, seu contexto, seus personagens, suas características e locais e onde procurar ajuda. Agradecemos também as nossas convidadas de hoje, novamente, a doutora Sandra e Danisa, e a colaboração das psicocolegas Priscila, Rafaela e Samara. Boa noite! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Depois da Sessão. Para ter acesso a mais conteúdos como este, acesse nossa página no Instagram, Psicologia Católica SC, ou nos siga no Spotify para ter acesso a novos episódios. E lembre-se, pratique empatia e faça terapia.